Muito bom dia. Muito bom dia a todos. Vamos dar início então ao nosso devocional de hoje, no livro de Colossenses, capítulo 1. Muito bom dia, Dona Rosa também participando conosco. Colossenses no capítulo 1, nós vamos ler os versículos 24 em diante. Nós temos aqui nesse texto de Colossenses uma carta extraordinária. A carta de Paulo aos Colossenses é uma carta que praticamente tem o mesmo conteúdo da carta aos Efésios. Portanto, nós temos muita doutrina aqui tratada, nós temos elementos essenciais para o desenvolvimento da fé cristã e nós entendemos então que é uma carta extremamente importante para o entendimento da nossa fé, na sua essência, para o entendimento da salvação que nós temos em Cristo Jesus. E nós temos então essa carta em nossas mãos, uma preciosidade. Nós vamos estudá-la mais profundamente, lembrando que a nossa proposta é uma proposta devocional, não é uma proposta de aula e, portanto, claro, nós teremos elementos aqui que não serão abordados profundamente, mas a nossa proposta, sendo devocional, nós acreditamos que alguns pontos nós não podemos abrir mão aqui de ver, e Deus salta aos nossos olhos a sua palavra e faz com que nós tenhamos um entendimento sobrenatural. Afinal, nós não estamos falando aqui de conhecimento natural. Nós sabemos que a Bíblia ela é um livro, Bíblia é um livro como qualquer outro, no sentido de ter sido escrita por seres humanos. No entanto, a Bíblia ela tem uma dimensão espiritual. É muito interessante a gente pensar nesse aspecto, porque você não se converte a Deus ou você não tem um entendimento especial de Deus lendo algum livro de literatura, por exemplo. Machado de Assis, embora tenha sido o maior escritor de todos os tempos do Brasil, da literatura brasileira, você não pega um livro de Machado de Assis e, ao ler esse livro de Machado de Assis, você tem a sua vida transformada. Pode ser que o seu conhecimento seja esticado, seja prolongado, no entanto, você não tem uma transformação de vida, e esta dimensão espiritual de transformação somente a palavra de Deus pode nos proporcionar. E, portanto, nós somos chamados hoje a ter esse relacionamento com a palavra de Deus, esse relacionamento que vai provocar em nós uma transformação extraordinária e sobrenatural. Que hoje essa palavra venha a nos impactar de forma que as nossas vidas sejam transformadas. Nós participamos ontem de um projeto muito interessante, o projeto de leitura do Novo Testamento em um dia. Tivemos alguns guerreiros que começaram aí às 6 da manhã e continuaram até a meia-noite e meia, meia-noite e 40 aproximadamente, né? Então foram 18 horas e 34 minutos de leitura ininterrupta. Isso significa que nós fizemos alternadamente a leitura da palavra de Deus em voz alta, e foi um desafio e tanto. Temos alguns guerreiros que participaram desse projeto e já estão aqui conosco participando desse devocional. Quero fazer essa menção honrosa a esses irmãos que participaram desse projeto, aceitaram o desafio. Foi uma maratona que exigiu muito fisicamente, exigiu intelectualmente dos nossos queridos, mas nós vencemos, amém? Nós vencemos e estamos aqui prontos para a próxima, Que Deus possa nos capacitar para o próximo desafio, a próxima maratona. Mas não adianta nada nós lermos se não aplicarmos essa palavra de Deus nas nossas vidas. Então, eis que vem o grande desafio, é a aplicação da palavra de Deus nas nossas vidas. Nós lemos aqui nos versículos 24 do capítulo 1 de Colossenses em diante o seguinte: agora me alegro em meus sofrimentos por vocês,
e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a Igreja. Dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída, de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um conforme toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força que atua poderosamente em mim. No capítulo 2, vamos ler até o versículo 5. Quero que vocês saibam que estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes. Porque, embora esteja fisicamente longe de vocês, em espírito estou presente e me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Irmãos, nós temos aqui, por várias ocasiões, Paulo falando sobre a questão do conhecimento. E essa palavra, conhecimento, em grego, é a palavra gnose e tem um sentido muito especial aqui. Lembrando, né, nós falamos na semana passada, nos vídeos anteriores aqui, nós falamos sobre o gnosticismo, que era nada mais, nada menos do que uma seita religiosa que surgiu dentro do próprio judaísmo e do cristianismo, e esta seita pregava que as pessoas deveriam obter um conhecimento especial para que se achegassem a Deus. Elas obteriam a salvação a partir do momento que elas adquirissem esse conhecimento especial. E esse conhecimento especial não era algo aberto a todos, não era algo que estava disponível a todos. Apenas um grupo seleto de pessoas poderia obter esse conhecimento especial. Esse grupo, então, era um grupo que se abstinha de algumas práticas, vamos dizer assim, práticas cristãs, né? Eles eram chamados ascetas, né? Porque eles faziam eles se abstinham do mundo, por exemplo, se recolhiam para uma espécie de lugar de retiro, e nesse lugar de retiro eles tinham uma comunhão especial com Deus. E aí o que começou a surgir nessa época foi um grupo de pessoas com orgulho espiritual, dizendo o seguinte: eu tenho um conhecimento acima do que o que você tem. Eu tenho um conhecimento especial de Deus, algo que você não possui. E esse grupo de pessoas começou a se reunir como um grupo, uma seção, né? um grupo sectário dentro da igreja, e fez divisão na igreja de Cristo. Essa heresia estava muito presente na igreja de Colossos, também na igreja de Laodiceia. Nós vemos que esta carta cita a cidade de Laodiceia, cita os irmãos de Laodiceia. Muito provavelmente houve uma carta de Paulo à igreja de Laodiceia, aos laodicenses, e essa carta foi perdida. Nós não sabemos o que pode acontecer se essa carta for descoberta. No entanto,
nós temos informações, né, de que a igreja de Laodiceia passava também por esse problema que a igreja de Colossos estava passando. Um grupo de pessoas com orgulho espiritual, se dizendo melhor do que os outros, porque tinham esse conhecimento sobrenatural das coisas divinas. Nós temos no versículo 24, quero chamar a atenção dos irmãos aqui, Paulo dizendo que ele se alegra nos sofrimentos que ele passa, né? Isso porque ele entendeu que os sofrimentos que ele estava passando no seu corpo físico era para a glória, né, da igreja, em favor do seu corpo, que é a igreja. E o sofrimento que Paulo estava passando naquele momento era um sofrimento que completava as aflições de Cristo, como se Cristo não tivesse sofrido o suficiente, e aí ele tem que passar as suas tribulações, as suas aflições, para que a obra de Cristo fosse completada na vida dele. O que nós entendemos, irmãos, é que Cristo sofreu sim o suficiente. A morte vicária de Cristo foi uma morte muito contundente na cruz, foi a pior morte que poderia haver naquela época, mas nós entendemos que, como discípulos de Cristo, o que nos aguarda, irmãos, nada mais, nada menos do que sofrimento. Não adianta nós fugirmos do tormento, o que nos aguarda é o sofrimento, né? Então nós temos aí para a nossa frente, né, tribulações, é isso que nos esperam. Afinal, se Cristo sofreu, Cristo é o cabeça da igreja, imagine o que a igreja, que é o seu corpo, pode sofrer daqui por diante. Então nós somos chamados, né, a experimentar esse sofrimento junto com Cristo e essas aflições no corpo para que possamos também experimentar a sua glória. E Paulo diz que ele se tornou ministro desse evangelho, né, da igreja, né? Então, e olha, irmãos, eu preciso falar para vocês uma coisa interessante, né? Nós não podemos pregar apenas um evangelho triunfalista, um evangelho que fala só sobre vitória. Nós temos na palavra de Deus dizendo que nós passaremos por aflições. Nós temos isso bem descrito para nós. Se Cristo, que é o cabeça da igreja, sofreu por nós, o que nos aguarda, irmãos, é sofrimento também. Então não adianta nós falarmos apenas de vitória. Eu acredito sim que nós temos a vitória em Cristo, já que Ele nos promete na sua palavra, já que nós lemos no final do livro que Ele vencerá sobre todas as obras do inimigo, sobre Satanás, sobre as hostes do inimigo, né, sobre seus demônios. Então nós temos a vitória garantida em Cristo, mas isso não significa que nós não precisamos lutar. Isso não significa que nós não passaremos por diversas aflições. Isso não significa que nós não passaremos por tormentos aqui na nossa vida. Então nós somos chamados também, irmãos, a pregar essa palavra com toda a responsabilidade. E esta responsabilidade implica em eu dizer para vocês que a palavra de Deus nos promete sofrimento, né? Então não vai ser um mar de rosas, não. Por mais que nós busquemos uma vida em santidade, por mais que nós fujamos do pecado, por mais que a gente fuja da perseguição, o que nos aguarda é realmente sofrimento. Então nós precisamos ter isso em mente e preparar o nosso coração para que estejamos plenamente armados com as armas corretas, né? Nós vimos lá em Efésios e nós vamos ver aqui em Colossenses também a armadura de Deus, claro que em Colossenses de forma resumida, mas lá em Efésios nós temos a arma a qual nós precisamos lutar, né? A nossa arma, a nossa guerra não é contra carne ou sangue, mas contra os principados e potestades, contra os poderes do ar, contra Satanás e seus demônios.
E nós precisamos entender também, irmãos, que esse mistério da fé, o mistério que Paulo diz aqui estar sendo revelado, é o Cristo em nós, a esperança da glória. Por mais que passemos por sofrimentos, por mais que o que nos aguarda é tormento, nós precisamos ter a plena consciência de que um dia experimentaremos também a glória de Cristo. Assim como Cristo passou pela cruz e depois experimentou um corpo glorificado, nós também teremos essa oportunidade de passarmos pelos sofrimentos terrenos, mas também experimentar a glória lá nos céus, na eternidade, junto com Cristo. Amém? Então nós precisamos ter essa mente sã, essa doutrina sã e estarmos preparados também para esse sofrimento. E no capítulo 2 eu chamo a atenção dos irmãos para mais uma vez ele falando que ele luta por vocês, né? Paulo diz, eu luto por vocês e pelos que estão em Laodiceia e por todos que ainda não conheço pessoalmente. E isso é muito interessante, irmãos, porque nós temos uma facilidade imensa de orar, uma facilidade imensa de nos colocar à disposição de pessoas as quais nós conhecemos, pessoas às quais nós estamos muito próximos. Mas será que nós estamos dispostos a despender as mesmas energias, a mesma força para aquelas pessoas às quais nós não conhecemos? Paulo escreve uma carta especial aos Colossenses e eram cristãos aos quais ele não conhecia. Eram pessoas desconhecidas, não eram pessoas do seu círculo de relacionamento. No entanto, ele recebe as notícias de Epáfras, que provavelmente foi um discípulo seu, quando ele estava lá na escola de um certo cidadão chamado Tirano, lá na cidade de Éfeso. Provavelmente Epáfras foi treinado nessa escola, vai até a cidade de Colossos, prega o evangelho, monta a sua igreja ali e depois traz um relatório para Paulo pedindo ajuda para sanar os problemas doutrinários que estavam aparecendo na igreja. Paulo, pastor de algumas igrejas aí, as quais ele fundou, ele ora pelo pastor Epáfras de outra igreja. Isso nós vemos um grande desafio nos tempos modernos, as igrejas se fechando cada vez mais, igrejas em si mesmadas, igrejas construindo muros, fortalezas ao seu redor, enquanto, irmãos, nós vemos Paulo aqui destruindo essas fortalezas da igreja e pensando muito mais com a mente de reino. Nós precisamos mudar essa nossa concepção em relação à igreja e precisamos olhar mais para o reino de Deus. Reino de Deus não consiste em apenas a igreja Holiness do Brasil ou a igreja Holiness aqui de São Bernardo do Campo ou muito menos uma congregação que você possa estar frequentando neste momento. Aí, o reino de Deus é muito maior do que a própria igreja de Cristo. Que a igreja denominacional, né? Então, a igreja de Cristo é muito maior, porque compreende todas essas igrejas e muito mais. O reino de Deus ainda é maior do que a igreja, certo? O reino de Deus pode ser muito maior do que aquilo que nós temos entendimento, daquilo que nós temos conhecimento de todas as denominações, seja Assembleia, seja Batista. E olha só, Paulo sobrepondo essa questão denominacional, essa questão, porque foi Epáfras que fundou aquela igreja, então eu não vou mais orar por aquela igreja, eu não vou apoiar aquela igreja. Não, nesse sentido nós temos aqui Paulo fortalecendo a igreja e fornecendo apoio espiritual, escrevendo uma carta, ajudando doutrinariamente uma igreja a qual ele não fundou, mas ele tinha um profundo amor e um profundo relacionamento por meio de Epáfras, né? Epáfras era a conexão entre Paulo e essa igreja.
Nós precisamos aprender a orar pelas outras igrejas, pelos outros campos missionários. Nós precisamos orar e apoiar também, né, em todos os sentidos, para que o Evangelho seja expandido, o reino de Deus seja expandido e derrubar esses muros que nos cercam, esses muros que prendem as pessoas cada vez mais e fazem com que as igrejas fiquem em si mesmadas, igrejas que só olham para o seu próprio umbigo, pessoas que não estão preocupadas com outros ao redor, mas estão preocupadas apenas com o prédio, com a ostentação, né, do prédio da igreja. Cada um querendo construir uma igreja mais bonita do que a outra, né? E aí fica uma disputa gigantesca em relação a isso. Bom, irmãos, mas nós temos também, dos versículos 2 até o versículo 5, Paulo falando, né, para que os colossenses fossem fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então, quando aparece esse tipo de heresia dentro da igreja, eu tenho um conhecimento especial, eu tenho um conhecimento sobrenatural, e a pessoa vem com esse tipo de orgulho espiritual, nós precisamos também ter a nossa posição muito firme de conhecer Cristo, que é onde reside todos esses elementos de sabedoria e de conhecimento especial. Quando nós conhecemos a Cristo, nós então teremos esse conhecimento especial do mistério de Deus. O mistério de Deus é revelado na pessoa de Cristo. Amém, irmãos? Então, se você quer conhecer o mistério de Deus, se você quer ter o pleno conhecimento, o conhecimento sobrenatural de todas as coisas, nós precisamos buscar esse conhecimento na palavra de Deus. E por isso é tão importante, irmãos, nós termos esse relacionamento com a palavra de Deus. Porque aquilo que nós conhecemos de Deus, Ele já revelou por meio da sua palavra. E aquilo que Ele quer que nós conheçamos, claro que eu não acredito só na revelação da palavra de Deus, eu acredito que Deus se revela também por meio das pessoas, às vezes por meio de uma profecia, por meio de uma experiência sobrenatural. Eu mesmo já tive muitas experiências sobrenaturais com Deus, no entanto, eu acredito que aquilo que Deus Ele quer revelar ao homem, Ele já revelou na sua palavra. E nós temos essa palavra em nossas mãos. E o que nós temos feito com ela? Estatísticas dizem que 70% dos cristãos não conhecem a Bíblia, nunca leram a Bíblia do começo ao fim. 70%, irmãos, e isso é muito sério. Muito sério. Se nós acreditamos em Cristo, se nós cremos em Deus, se nós cremos na palavra de Deus como sendo a nossa única regra de fé e prática, nós precisamos nos especializar nessa palavra. Não apenas para ter um conhecimento e sair discutindo, debatendo a palavra de Deus por aí, não é esse o nosso objetivo, mas o nosso objetivo deve ser conhecer mais a palavra de Deus, ter um relacionamento com a palavra de Deus, porque assim nós teremos um relacionamento com o próprio Deus. E por isso eu tenho trabalhado nos últimos tempos aí de fortalecer essa leitura da palavra de Deus e de forma sistemática lermos a palavra de Deus, termos um relacionamento com a palavra de Deus, de forma que a gente tenha uma experiência com Deus e com a sua palavra. E eu quero te incentivar, irmãos, se você está aqui hoje, se você está assistindo esse vídeo hoje, é porque Deus está te chamando para ter um relacionamento com a sua palavra. Ele está te chamando para você se jogar, mergulhar ainda mais na sua palavra, no conhecimento da sua palavra. E esse conhecimento especial, eu tenho certeza que vai provocar uma transformação na sua vida, ele vai provocar algo extraordinário. Nós vamos experimentar coisas sobrenaturais acontecendo. Por quê? Porque nós vamos conhecer a essência de Deus. E eu vou contar um segredo para vocês.
na Bíblia, vou falar aqui até bem baixinho, né, para que os vizinhos não ouçam aqui, né, na Bíblia reside toda a sabedoria. Na Bíblia reside toda a sabedoria a qual nós precisamos para conduzir as nossas vidas. E nós temos aqui algumas dicas de como nós podemos adquirir sabedoria. Vamos falar aqui rapidinho 7 dicas de como nós podemos adquirir a sabedoria. Em primeiro lugar, nós precisamos aprender diariamente. Em primeiro lugar, nós precisamos nos dispor para aprendermos uma coisa nova por dia. E todos os dias nós somos chamados, então, a aprender algo diferente. Assim nós vamos adquirir sabedoria lá na frente, ok? Segundo lugar, é bom anotar, relacionar, meditar naquilo que você aprendeu. Se você leu a palavra de Deus, algo te chamou a atenção, rabisque, grife, escreva numa agenda, né? Então eu tenho aqui uma agenda que vou fazer propaganda aqui, né? Da Holy Seguros, né? A Holy Seguros, se você não tem seguro, faça o seguro com a Holy Seguros, né? E aí nós temos, eu tenho aqui, né, na minha agenda todas as anotações daquilo que Deus está falando comigo. Né? Então eu escrevo, né, os devocionais que eu preparo aqui, eu vou escrevendo os tópicos, aquilo que Deus falou comigo. Por quê? Porque depois eu vou revisar, porque depois eu vou olhar para esses aprendizados e vai fazer muito sentido para a minha vida. Então, segunda dica aí para adquirir sabedoria, ok? Relacione as coisas que você aprendeu. Terceiro lugar, aplique todas as coisas que você aprendeu. Aplique com outras pessoas, compartilhe com outras pessoas aquilo que você aprendeu, aquilo que você tem tido de experiência com Deus. Em quarto lugar, é importante você eliminar todos os preconceitos, todas as preconcepções. Para que você seja cheio da palavra de alguma forma, você precisa se esvaziar de si mesmo. Você precisa se esvaziar do conhecimento que você acha que é o conhecimento que te aproxima de Deus. Na verdade, a palavra de Deus, ela tem todo esse conhecimento. Então você precisa se esvaziar de si mesmo, eliminar um pouquinho aí, liberar espaço no seu HD para que você possa se encher do HD aqui de Deus, dos arquivos de Deus, para que você possa colocar também arquivos que vão transformar a sua vida, né? Então, elimine os seus preconceitos, elimine as suas preconcepções para que você receba a palavra de Deus de coração aberto. Quinta dica, seja muito curioso ou curiosa, né? Seja uma pesquisadora, um pesquisador. A Bíblia diz no livro de Atos que os crentes bereanos eram crentes mais... a Bíblia diz que eram melhores, né? Esse é o sentido, né? Do que os tessalonicenses, mais nobres, né? Mais nobres do que os tessalonicenses eram os bereanos, porque os bereanos recebiam a palavra e eles iam até a palavra de Deus para verificar se aquilo que Paulo e a equipe missionária estava pregando para eles era verdade. Eu estou trazendo algo para vocês aqui, irmãos, mastigadinho, né? Então, quando a coisa é mastigada, pode ser que venha saliva junto, pode ser que a coisa venha, né, alguma coisa aí estranha. Então, eu te recomendo que você busque na palavra de Deus, que você mesmo ou você mesma tenha a experiência com a palavra de Deus. Mas para isso, você precisa ser curioso, né? E a curiosidade, a dúvida pressupõe a fé, né? Então, primeiro vem a dúvida, depois vem a fé. Para que você tenha certeza de algo, você precisa antes ter a dúvida, tá certo? Então, a dúvida tem um papel assim fundamental para que você adquira fé. Sexta dica, descubra novas formas de aprendizado. Talvez a leitura da palavra de Deus possa ser algo realmente assim que você não consegue memorizar, que você não consegue absorver o conteúdo. Então descubra novas formas que você possa
talvez assistir uma mensagem no YouTube, talvez uma mensagem lúdica, talvez uma forma diferente de aplicar aquela mesma mensagem. O Evangelho, ele é essencialmente o mesmo, né? Então você precisa descobrir uma nova forma de aprender aquele conteúdo, tá certo? E a sétima dica é: tenha uma visão sistêmica da palavra de Deus, ou seja, leia de capa a capa a Bíblia, né? Leia de Gênesis a Apocalipse, dedique lendo os livros da palavra de Deus de uma forma sistemática e faça com que essa sistemática seja organizada na sua mente, e assim você vai adquirir a sabedoria e o conhecimento da palavra de Deus. Isso leva tempo, então tenha paciência consigo mesmo ou consigo mesma, tá? Amém? Então hoje nós somos chamados a ter essa sabedoria e esse conhecimento da palavra de Deus que Ele nos expõe, que Cristo possa ser revelado em nós, que nós tenhamos e adquiramos essa sabedoria por meio também do nosso esforço, mas também por meio da manifestação sobrenatural de Deus nas nossas vidas. Quero novamente fazer aqui a menção honrosa àqueles que participaram do nosso desafio de leitura bíblica. Nós lemos o Novo Testamento inteiro em um dia, e este é o grande desafio da vida cristã, porque quando nós lemos de Mateus até Apocalipse, nós temos aí um entendimento macro das coisas. Nós vamos ter um entendimento de toda a vida de Jesus aqui na terra e também a vida da ressurreição, a vida da igreja. Então nós temos aí um período que compreende a vida de Jesus aqui na terra e o período que compreende também a vida de Jesus à direita de Deus, à destra de Deus, de onde Ele governa todas as coisas, de onde Ele sustenta todas as coisas. E também nós temos o livro de Apocalipse, né, que é a revelação das coisas que hão de acontecer. Ou seja, meus irmãos, nós temos aí uma revelação muito clara da palavra de Deus, do conhecimento de Deus, esse mistério de Cristo, né, revelado na sua palavra. Nós precisamos nos aprofundar e que nós possamos desenvolver uma paixão pela palavra de Deus, uma paixão ainda maior. Se você gosta de ler a palavra de Deus, que você desenvolva ainda uma maior paixão, sabe, pela palavra de Deus, a ponto de querer devorar essa palavra, a ponto de querer sempre se desenvolver mais e mais e adquirir sabedoria a cada dia. Amém, irmãos? Vamos orar então para que hoje seja um dia lindo, um dia maravilhoso na presença de Deus. Pai Celestial, nós te agradecemos pelo dia de hoje, nós te agradecemos pela oportunidade que nós temos de estarmos reunidos em Teu nome, embora a distância que nós temos fisicamente, nós estamos próximos espiritualmente por meio dessas ferramentas de conversação via internet. Nós podemos nos aproximar e nós podemos também nos relacionar com o Senhor e com a Sua palavra. No dia de hoje, Deus, nós queremos desenvolver essa paixão pela Sua palavra. Senhor, ministra em nossos corações essa paixão, ó Deus, por nos aprofundarmos cada dia mais pela Sua palavra, nos aprofundarmos na Sua palavra e adquirirmos esse conhecimento, essa sabedoria extraordinária e sobrenatural que só vem do Senhor. Que o Senhor ministre em nós essa sabedoria e que o dia de hoje, meu e dos meus irmãos, seja um dia pleno, seja um dia abençoado, cheio da sabedoria do Senhor, cheio do conhecimento do Senhor e cheio da Sua palavra. Que ao abrir dos nossos lábios, ó Deus, saia somente a Sua palavra, palavras que vão edificar, palavras que vão trazer alento para as pessoas ao nosso redor, palavras que vão realmente trazer graça para muitas pessoas ao nosso redor. Que o Senhor nos abençoe no dia de hoje e nos direcione em todas as coisas, em todas as nossas decisões e em cada relacionamento com as pessoas. Deus, que a Sua obra seja engrandecida, que o Senhor brilhe em nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe a todos. Tenha um ótimo dia. Quero agradecer também aqui
algumas pessoas que estão participando conosco, estiveram ontem conosco no nosso projeto de leitura bíblica, acordaram cedo hoje, já estão aqui conosco. E eu quero agradecer também alguns irmãos que têm nos abençoado. A gente recebeu aí uma oferta na semana passada e eu, graças a Deus, já consegui comprar aqui um microfonezinho. Quero melhorar a qualidade das nossas lives, né, da nossa apresentação aqui, que vai ser muito legal. Em breve teremos novidades aí, tá certo, irmãos? Então, fiquem ligados nos nossos devocionais às 6:30 da manhã. Até amanhã, em nome de Jesus. E se Deus quiser, em breve, né, a gente vai comprando algumas coisas aí diferentes para ir melhorando a nossa questão aqui, né, nosso devocional. E em breve nós teremos mais novidades. Gente, Deus abençoe, que seja um dia cheio da presença de Deus e cheio da sabedoria de Deus. Em nome de Jesus, tamo junto e até mais.